Sabelianismo versus Trinitarianismo. Um Deus em três faces ou um Deus em três pessoas? Olá pessoal, este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje vou falar um pouco mais sobre o sabelianismo e suas diferenças com o trinitarianismo. Sabélio, que foi um padre e teólogo do século III, definiu a natureza de Deus da seguinte maneira: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo ser manifestado em três faces diferentes. As palavras gregas que ele utilizou eram homoousios, que significa mesmo ser, e prosopa, que significa faces. Isso significa que Sabélio acreditava que Deus é único e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três faces da mesma pessoa. Isso lhe rendeu alguns comentários violentos de seus opositores, como o de Hipólito de Roma, que escreveu se referindo aos sabelianistas o seguinte, abre aspas, e alguns destes concordam com a heresia dos noetianos e afirmam que o próprio Pai é o Filho, fecha aspas, ou o do Papa Dionísio, que escreveu, abre aspas, Sabélio blasfema ao dizer que o próprio Filho é o Pai e vice-versa, fecha aspas. Isso nos mostra que Sabélio acreditava que o Filho é o Pai, sendo que o Filho e o Pai são faces diferentes do mesmo ser. O sabelianismo é uma vertente do monarquianismo modalístico. Posso citar três mestres desta escola de pensamento: Noeto, Praxéias e Sabélio. Aparentemente, todos concordavam com a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo ser ou pessoa. Segundo a Wikipédia, abre aspas, o monarquianismo se desenvolveu no século II e persistiu até o século III. Fecha aspas. Sabélio parece ter combatido a ideia emergente da Trindade, o que levou à sua excomunhão como herege pelo Papa Calixto I em 220 depois de Cristo. Já no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, Atanásio de Alexandria utilizou o termo homoousios para descrever a relação entre o Filho e o Pai, porém aplicou-o um significado diferente daquele que Sabélio havia aplicado. Em vez de Atanásio dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo ser que se manifesta em três faces diferentes, ele disse que são a mesma essência que se manifesta em três pessoas diferentes. Em vez de utilizar a palavra face, ele utilizou a palavra pessoa, que em grego é hipóstasis. Atanásio, portanto, distorceu o ensinamento de Sabélio e, em contrapartida, estabeleceu os fundamentos do trinitarianismo, que não injustamente foi acusado de triteísmo, isto é, a crença em três deuses. A este respeito, a Wikipédia nos informa, abre aspas, também foi dito que o termo homoousios, que Atanásio favoreceu e que foi ratificado no Concílio Niceno e no Credo, era, na verdade,
um termo relatado para ser também usado e favorecido pelos sabelianos em sua cristologia. Era um termo com o qual muitos seguidores de Atanásio realmente se sentiam desconfortáveis. Os chamados semi-arianos, em particular, se opuseram a isso. A objeção deles a esse termo era que era considerado antibíblico, suspeito e de tendência sabeliana. Isso porque Sabélio também considerou o Pai e o Filho como uma substância, o que significa que, para Sabélio, o Pai e o Filho eram uma pessoa essencial, embora operando em diferentes faces, papéis ou modos. Esta noção, no entanto, também foi rejeitada no Concílio de Nicéia, em favor do credo atanasiano, que sustenta que o Pai e o Filho são pessoas divinas distintas, mas também coiguais, coeternas e consubstanciais. Atanásio usou o termo de forma diferente de Sabélio, afirmando a unidade da essência divina, enquanto mantinha as distinções entre as pessoas divinas. As objeções ao uso do termo foram abordadas esclarecendo que ele não estava sendo usado no sentido sabeliano de unidade da pessoa, mas sim para denotar a unidade da essência, enquanto afirmava as distinções das pessoas ou hipóstases. Fecha aspas. Ora, que bagunça o bispo Atanásio fez! Com a sua distorção da fórmula sabeliana, ele corrompeu a unidade absoluta de Deus e mergulhou os cristãos na adoração de três deuses. Segundo a Wikipédia, a doutrina cristã da Trindade pode ser definida como um Deus em três pessoas, o que, na visão dos monarquianistas, é considerado triteísmo e, consequentemente, politeísmo. O trinitarianismo contrasta com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 8 e versículo 6, como se segue, abre aspas, mas para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele, fecha aspas. O ensinamento de Sabélio acerca da natureza de Deus pode ser resumido da seguinte maneira: um Deus em três faces, do que podemos deduzir que Sabélio acreditava que Deus é um único ser que se manifesta de três modos diferentes, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sabélio parece ter concordado com o que Noeto de Esmirna ensinou. Sobre ele, a Wikipédia informa, abre aspas, Noeto, um presbítero da igreja na Ásia Menor, no final do século II d.C., nasceu em Esmirna, onde ele se tornou um proeminente representante de um tipo particular de cristologia, agora chamada de monarquianismo modalista ou patripacianismo. Suas crenças, que levaram à sua excomunhão, são conhecidas principalmente através da obra de Hipólito, bispo de Ostia, e seu contemporâneo em Roma. Teve como discípulos Epígono, o responsável por difundir suas ideias em Roma e outras regiões, e Cleómenes. Seu discípulo Cleómenes mantinha que Deus era tanto visível quanto invisível,
sendo que o ele visível seria o Filho. Fecha aspas. Em sua obra Contra Noetum, Hipólito de Roma escreveu acerca do pensamento de Noeto o seguinte, abre aspas, digo que Cristo era o mesmo Pai, e que o Pai era o que havia nascido, padecido e sofrido. Fecha aspas. Aparentemente, Noeto acreditava que o Pai era Cristo, o que demonstra o quão sutil era a diferença que ele e outros modalistas estabeleciam entre o Pai e o Filho, e que, para eles, é como se o Pai e o Filho se tratassem do mesmo ser substancial. A Wikipédia encerra nos informando que Praxéias de Cartago se tornaria um divulgador de suas ideias. Este foi um breve vídeo esclarecendo alguns pontos acerca do sabelianismo, de sua doutrina e história, comparando-o em alguns momentos com o trinitarianismo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!